Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de modelagem de dados UML, trazendo a vocês a segunda aula sobre diagrama de caso de uso, segunda aula teórica no qual nós iremos aprofundar um pouco mais a respeito sobre esse tipo de diagrama. Bom, a aula anterior nós falamos um pouco a respeito sobre o que é o diagrama, como ele é representado, para que ele serve, onde ele é utilizado. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos, ou como vocês preferirem se chamar, forma geométrica ou objetos, no qual o diagrama de caso de uso precisa para ter uma representatividade, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos dar início. Para entender o que é um diagrama de caso de uso, é necessário primeiro saber como ele é feito. São componentes comuns, olha só, componentes comuns, ou seja, o que você utilizaria praticamente em todos os diagramas de caso de uso que você viesse a desenhar, tá? Primeiro deles é os atores, tá bom? O que são os atores? Os atores são os usuários que interagem com o sistema. Ator pode ser uma pessoa, uma organização ou um sistema interno ou externo que interagem com o seu aplicativo ou com o seu sistema. Eles devem ser objetos externos que produzam ou consumam dados, tá bom? Então, os atores, de certa forma, é aquilo que tem interação com o seu sistema, com o seu serviço, com o seu aplicativo, dependendo do que a gente estiver falando. Então, o usuário ele pode ser uma organização, pode ser algo chamado em conjunto, como ele pode ser um usuário realmente considerado uma única pessoa, como pode ser também um sistema. Então, quando você tem uma integração entre sistemas, onde o sistema A ele busca ou recebe informações do sistema B, esse sistema ele também pode ser chamado de ator, tá bom? Porque ele está fazendo uma interação com o sistema, serviço ou aplicativo no qual você estiver falando, dependendo do contexto, beleza? Segundo, sistema. Uma sequência específica de ações e interações entre os atores e o sistema. O sistema pode ser chamado de cenário. Então, quando nós falamos em atores, nós estamos falando de usuários. Quando nós falamos em cenários, nós estamos falando dos sistemas, beleza? Então, o sistema vai ser a parte ou as partes no qual nós iremos falar sobre permissões, nós iremos falar sobre funcionalidades, nós iremos falar sobre ferramentas e assim sucessivamente. E aí nós temos um terceiro que também é considerado componente comum, que são as metas, o resultado final da maioria dos casos de uso. O diagrama criado corretamente deve descrever as atividades e variantes usadas para atingir a meta, tá bom? Então, todo sistema ou toda usabilidade de um sistema tem uma meta final, né? Qual é o objetivo de utilizar a ferramenta? Qual é o objetivo de usar a funcionalidade? Sempre tem um denominador comum, né? Sempre tem ali um algo final, né? Uma importância final. Então, o interessante de um diagrama de caso de uso sempre possuir essa meta, tá? Então, para que o usuário, por exemplo, ele acessa o aplicativo do iFood? Qual que é a meta? A meta é fazer determinados pedidos, sejam eles produtos sólidos ou líquidos, né? Porque aí nós podemos falar tanto de consumo em bebida quanto de alimentos. Mas o objetivo final é sempre receber o alimento ou a bebida na casa, né? Então, tem aqui seus objetivos em peculiar. Então, a gente sempre deve observar isso enquanto nós estivermos fazendo as ilustratividades, tá bom? Aí nós temos também os símbolos e notações do diagrama de caso de uso. A notação do diagrama de caso de uso é bastante objetiva e não envolve a mesma quantidade de símbolos de outros diagramas. Então foi aqui um dos motivos do qual eu falei que esse diagrama, se não um dos mais fáceis, sim, o mais fácil de todos os 14 que nós já estudamos e vamos continuar a estudar a partir desse daqui, tá bom? Bom, e aí nós temos também o próprio caso de uso. O caso de uso ele sempre vai ser desenhado como um formato oval horizontal e representa diferentes usos em que um usuário pode ter, tá bom? Então, o formato oval, ele por obrigatoriedade
sempre deve ser desenhado na forma horizontal, nunca em vertical. Sempre de um lado para o outro, nunca de cima para baixo ou de baixo para cima. Beleza? E aí, mencionando mais uma vez, né? Todas as funcionalidades, todos os permissionamentos em que o ator ele deverá ter, sempre será desenhado com este símbolo, ou este formato, ou este elemento, como vocês optarem em chamar, que é o elemento oval, beleza? Aí, os nossos atores, como nós já vimos em aula anterior, e já foi mencionado, né? Teve ali um breve spoiler, vamos colocar assim. Ele já foi mencionado que o ator é desenhado como um boneco de palitinho, né? Então, aqueles bonequinhos que as crianças costumam a desenhar quando estão iniciando, né? Aprendizado em desenho, é os mesmos bonequinhos que nós utilizaremos aqui, né? Então, a bolinha para fazer a cabeça e os palitinhos para desenhar as perninhas, o corpo e as mãos ali também, beleza? Então, novamente, bonecos de palito representam as pessoas que realmente implementam os casos de uso, beleza? E aí nós temos as associações, nós já sabemos e estamos cansados de utilizar a associação. Associação é a linha em que faz a ligação, no caso de uso ou em qualquer outro tipo de diagrama, né? Então, a linha que amarra um elemento a outro, que define o que um elemento a outro possui, se é um relacionamento dependente, se não é, e assim sucessivamente, tá bom? Nos diagramas complexos é importante saber quais atores estão associados a quais casos de uso. Então, sempre deve ter essa amarração fazendo a ilustração. Bom, e aí nós temos como fazer um diagrama de caso de uso. Tem aqui alguns pequenos passos e eles são bem simples, apesar de serem importantes, tá bom? Fazer um diagrama de caso de uso não é difícil quanto se parece. Os princípios de diagramação em si são bem simples. O que pode deixá-lo mais complicado é a complexidade do próprio sistema que você deseja representar. Então, o complexo não é desenhar o diagrama, talvez a complexidade se dá a qual sistema ou qual serviço você precisa ilustrar. Mas o diagrama em si é muito fácil de fazer o desenho, tá bom? E aí nós temos aqui 6 pequenos passos, tá bom? Então, o primeiro, comece inserindo a forma de sistema no seu diagrama. Segundo, adicione os atores primários e secundários. Terceiro, insira os casos de uso na ordem que acontecem para representar as tarefas realizadas dentro do sistema. Então, aqui a ordem ela é bem importante. Por exemplo, primeiro de tudo, o usuário ele efetua o login, aí acessa a ferramenta para depois utilizar o recurso. Eu nunca vou desenhar que ele utilize o recurso antes de realizar o login, por exemplo. Então, respeitar a ordem hierárquica é muito importante. Quarto, rotule os casos de uso usando verbos e descrições simples para reforçar a ideia de que uma ação acontece. Quinto, conecte os atores e casos de uso para criar os relacionamentos. Então, tudo isso nós já estamos muito acostumados em fazer. E sexto, lembrando que os relacionamentos podem ser de associação, inclusão, extensão ou de generalização, quando são entre casos de usos gerais e especializados. Então, isso daqui eu estou passando a vocês, mas obviamente que quando nós fizermos ali a parte prática, né, nós iremos voltar nesse slide e vamos fazer conforme está sendo mandado esses 6 passos, para que nós possamos nos adaptar e principalmente entender como funciona a criação respeitando essas regras, tá bom? Então, assim, à medida em que nós fizermos os primeiros exemplos, nós iremos trabalhar com este contexto aqui. Bom, e aqui nós temos mais uma aula relacionada ao diagrama de caso de uso. Mais uma vez, eu espero que você esteja gostando, que você esteja entendendo, espero que esteja sendo de bastante serventia e você possa colocar tudo que você vier a aprender na prática. E na próxima aula nós daremos continuidade vendo um pouco mais sobre esse diagrama que é bastante fantástico. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Fiquem com Deus. Até breve.